Fala gente querida, fala gente de bem. O programa de hoje é pra falar o que já tá cada vez mais óbvio, inclusive all around the world, que as democracias estão dando claros sinais de deu merda. Da América à Europa, a gente tem visto a ascensão de líderes cada vez mais autoritários e cidadãos cada vez mais hostis ao próprio regime democrático que vivem. A tendência para explicar isso normalmente se dá por conta de alguma crise econômica ou geracional. E via de regra a gente supõe que a ameaça à democracia parte dos extremos, ou a extrema direita ou a extrema esquerda. E que são esses extremistas os mais dispostos a atropelar uma democracia para fazer alguma revolução radical, e que as pessoas de centro, os partidos de centro, são os mais de boa, os mais neutros do rolê, os moderados, que sempre defenderão a democracia. Mas é aí que tá a pegadinha. Um estudo realizado por um cientista político chamado David Adler e publicado recentemente no New York Times revelou que são centristas justamente as pessoas menos favoráveis à democracia, os menos comprometidos com as instituições democráticas e os que mais apoiam o autoritarismo. É um mundo louco ou não é? E isso faz algum sentido se você colocar o Brasil em perspectiva. Quem está no poder hoje e quem mais articulou o golpe foi o PMDB, o nosso partidão de centro, e que hoje está afundando o país, dando cada vez mais poderes para os militares, seja através de ministérios e autarquias, seja através de intervenções militares mesmo, como no Rio, ou seja através da legislação, com a Lei 13.000 e alguma coisa aí que ampliou a competência da justiça militar para os crimes cometidos por militares contra civis. Esse David Adler analisou pesquisas de opinião pública das mais abrangentes em 100 países. Elas pediam para você se classificar como de extrema direita, direita, centro, esquerda e extrema esquerda. E depois você respondia uma porrada de perguntas. Resultado, quem se coloca como de centro não só é quem menos apoia a democracia, como são os menos propensos a apoiarem eleições, não concordam que direitos civis são uma característica essencial das democracias e são os mais favoráveis ao autoritarismo ou a líderes fortes que ignorem a constituição do próprio país. Isso é muito louco porque a gente realmente viu acontecer historicamente. Do Brasil à Argentina, do Singapura à Indonésia, líderes poderosos sempre encontraram apoio no centro e usaram esse centro para fazer alguma transição autoritária. E tem mais, um estudo da Oxford em parceria com a GV demonstrou que são necessários apenas 2 partidos para representar o Brasil no Congresso. Os caras provaram por A mais B que a posição dos nossos 35 partidos equivale à posição de só 2. Tipo, o nosso Congresso tem literalmente um pensamento binário, 0101. Ninguém tá em Brasília propondo nada diferente, inovador, moderno, progressista, porra nenhuma. Existem 35 partidos no Brasil, não porque a nossa sociedade é rica e exige diversas demandas, várias minorias e ideologias representadas e tal, nada disso. Os partidos são criados por estratégia política e interesse eleitoral, o que inclui dinheiro para financiamento de campanha, acesso aos recursos partidários, verbas e participação em comissões e CPIs. De 1945, quando o Brasil se tornou uma democracia de massa, até hoje, a gente tem variações dos mesmos partidos com nomes diferentes, que em suma são 2 e o centrão no meio. Em síntese, é um partido popular e um da classe média. E eles representam justamente a luta de classes, o embate na arena política entre o capitalismo e os trabalhadores, ou se preferir, esquerda versus direita, ou se preferir, pobres versus ricos, ou se preferir, depois da Lava Jato, lulismo versus antilulismo. O que caracteriza a democracia, em tese, é justamente a existência de diferentes grupos e partidos dentro de um Estado, e a capacidade desses grupos e partidos de mobilizar recursos para pressionar o sistema na defesa dos seus interesses. A democracia, ela não é propriamente um governo da maioria, muito antes pelo contrário, ela é um governo de várias minorias. E o resumo da ópera é o seguinte: as democracias estão dando merda porque a gente perdeu o consenso sobre as regras do jogo. Mais de 2/3 dos países que fizeram a transição para a democracia desde a Segunda Guerra Mundial o fizeram sobre constituições escritas por regimes autoritários que estavam de saída. Argentina, Chile, Quênia, México, Nigéria, África do Sul, Coreia do Sul,
Dá um Google aí. Ou seja, muitas das instituições democráticas de hoje foram projetadas por regimes autoritários de ontem, que o fizeram justamente para sair impunes e com claras vantagens econômicas e políticas. Eles que ajudaram a desenhar o sistema eleitoral, os tribunais, a função da polícia, os tipos de nomeação, de tal modo que quando uma democracia é estabelecida, ela não zera o jogo de fato. O autoritarismo ainda continua alojado de várias formas diferentes. Tipo no Brasil, a gente saiu da ditadura com os militares anistiados, com a polícia militar existindo até hoje, com juízes e instituições que apoiaram a ditadura trabalhando e funcionando até hoje, sem democratização das mídias, sem reforma agrária, sem reforma tributária, sem porra nenhuma. Deu pra você entender meu ponto. Então é o seguinte, a democracia pode ser muito frustrante mesmo, porque exige negociações, concessões, compromissos. Para avançar uma pauta, às vezes é preciso dar 2 passos para trás e nenhuma conquista parece ser total. Fora as inúmeras iniciativas que morrem no Congresso ou são bloqueadas no Judiciário. E mais, mesmo vivendo em uma democracia, também existe muita dominação, só que ela é mais suavizada, como se o dominador fosse na verdade um servidor dos dominados. Hoje, 1/3 da população mundial vive sob um regime autoritário. Tudo bem que grande parte está na China, mas de 2016 para 2017 nenhum país conseguiu melhorar a pontuação média do índice de democracia global. Então meio que a tendência democrática do mundo estava vindo numa coisa meio montanha-russa antes de despencar. A gente estava no carrinho, e dá aquela paradinha, friozinho na barriga e despenca. Hoje, o mundo tá vivendo esse friozinho na barriga juntos. Já já, pum!